Nós entramos agora na segunda parte, né, do capítulo 1 do Evangelho de João. Então a primeira parte, que foi o prólogo do Evangelho, foi dos versículos 1 a 18. E agora, dos versículos 19 a 51, é a segunda parte. E nós vamos ouvir essa exposição em 2 sermões, hoje e domingo que vem. Então hoje, versículos 19 a 34. Evangelho de Jesus segundo João, capítulo 1, versículos 19 a 34. Eu vou ler com vocês. Em seguida, peço que você permaneça com sua Bíblia aberta para acompanhar a exposição do texto. João 1,19 diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para perguntar: quem é você? Ele confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. Diante disso lhe perguntaram: quem é você então? Você é Elias? Ele disse: não sou. Então perguntaram: você é o profeta? Ele respondeu: não sou. Disseram-lhe então: diga, quem é você, para podermos dar uma resposta àqueles que nos enviaram? O que você diz a respeito de si mesmo? Então ele respondeu: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Ora, os que haviam sido enviados eram do grupo dos fariseus, e perguntaram a João: então por que você batiza se não é o Cristo, nem Elias, nem o profeta? João respondeu: eu batizo com água, mas no meio de vocês está alguém que vocês não conhecem. Ele vem depois de mim, mas eu não sou digno de desamarrar as correias das suas sandálias. Essas coisas aconteceram em Betânia, do outro lado do Jordão, onde João estava batizando. No dia seguinte, vendo que Jesus vinha em sua direção, João disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Este é aquele a respeito de quem eu falava quando disse: depois de mim vem um homem que é mais importante do que eu, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas vim batizando com água, a fim de que ele fosse manifesto a Israel. E João testemunhou dizendo: vi o Espírito descer do céu como pomba e pousar sobre ele. Eu não conhecia, aquele porém que me enviou a batizar com água, me disse: aquele sobre quem você vir descer e pousar o Espírito, esse é o que batiza com o Espírito Santo. Pois eu mesmo vi e dou testemunho de que ele é o Filho de Deus. Oremos. Pai, eu te peço nesse instante, Senhor, que o Senhor possa usar a minha vida para que eu possa explicar a tua palavra com clareza e com exatidão. Pai, que nós possamos estar sensíveis à voz do teu Santo Espírito que fala aos nossos corações, que nós possamos reconhecer a nossa missão no Evangelho, possamos reconhecer quem somos e a respeito de quem estamos testemunhando. Fala com os meus irmãos, Pai, essa noite eu te peço. Eu oro junto da tua igreja. Oramos no nome de Jesus. Amém e amém. Pode sentar-se, irmãos. Veja então, irmãos, agora o João evangelista, ele se volta para o testemunho público de João Batista e para o início do ministério do Senhor Jesus com os primeiros discípulos. Isso é o que nós vamos ver em 2 sermões, hoje e domingo que vem. Nessa primeira parte, eu quero expor para vocês o testemunho, o que o testemunho de João Batista revela a respeito do que ele sabia muito bem, quem ele era e quem ele não era, e qual era a missão dele, e quem era aquele para quem ele estava preparando o caminho. João sabia perfeitamente, e nós também precisamos saber isso. Quem nós somos, qual a nossa identidade em Cristo, qual a missão que nós temos como cristãos, e quem é esse a respeito de quem nós estamos dando testemunho. Essas 3 coisas eu quero pensar com você hoje. Primeiro ponto, os versículos 19 a 21 envolve uma pergunta. Os líderes judeus enviam pessoas perguntando para João: quem é você? E esses versículos 19 a 21 dão o testemunho de João a respeito de si mesmo. Então veja, irmãos, o ministério de João Batista, ele tinha se tornado tão grande o suficiente para chamar a atenção dos líderes religiosos lá em Jerusalém. E eles queriam saber: quem é esse homem que está pregando um batismo de arrependimento para os judeus? Se você ler Mateus capítulo 3, depois você vai ler na sua casa, Mateus capítulo 3, versículos de 1 a 12,
Mateus dá uma descrição do tipo de pregação de João. E João apareceu no deserto dizendo: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo, o tempo se cumpriu. E vinham ser batizados judeus de todos os lugares. E João dizia assim para eles: raça de víboras, quem ensinou vocês a fugirem da ira futura? Apresentem frutos dignos de arrependimento. Aí os soldados diziam: o que nós devemos fazer? Quais são os frutos dignos de arrependimento do soldado? Aí João dizia para eles: vocês não podem extorquir ninguém, não podem abusar da autoridade que vocês têm. Vinham os publicanos que cobravam impostos e diziam: e nós vamos fazer o quê? Não cobrem mais do que é devido, e não defraudem ninguém, não tirem vantagem da profissão de vocês. Então João estava pregando um batismo de arrependimento para os judeus. Irmãos, nós precisamos entender assim: o batismo não foi inventado por João Batista nem por Jesus. O rito de batismo, ele não foi inventado por um profeta em um momento da história de Israel. Ao longo da história de Israel, no Antigo Testamento, os judeus entenderam que esses banhos cerimoniais de purificação eram importantes. Se nós fôssemos falar de um primeiro batismo, mas é um anacronismo da minha parte aqui, tá? Mas se nós fôssemos falar de um primeiro batismo como uma purificação inicial, seria do Naamã. Vocês lembram da história do Naamã, o sírio? Então ele era um assírio, ou seja, ele era um general do povo inimigo de Israel, e ele tinha uma escrava hebreia, uma escrava judia. E lá na casa dele, esse homem ficou leproso, estava desenganado, obviamente. E aquela mocinha que era a serva dele, hebreia, disse assim: quem dera o meu senhor estivesse em Israel, porque lá há um homem de Deus, e esse homem oraria ao Deus dos céus e ele curaria o Senhor. Então esse Naamã pede cartas do rei da Síria para o rei de Israel, para que ele pudesse conversar com o tal homem de Deus. Quando o rei de Israel recebe a carta do rei da Síria, falando: estou enviando meu general, aí você faz um favor de orar ao seu Deus e curar ele. O rei de Israel fala: vocês estão malucos? O rei da Síria está procurando pretexto para fazer uma guerra comigo, porque é claro que eu não posso curar um leproso. E aí o profeta Eliseu fala para o Geazi lá no rei, fala assim: rei, fica tranquilo, que a hora que esse camarada chegar, manda ele me procurar. Não é com o senhor, é comigo que ele quer falar. Então Naamã vai até Israel. Chegando lá, irmãos, o Eliseu não vai ao encontro dele. O Eliseu manda o Geazi falar o seguinte para ele: vai até o Jordão e lá você mergulha 7 vezes, depois disso você vai ficar curado. O Naamã ficou revoltado: que história é essa? Ele fala: eu imaginei que o homem ia sair de dentro de casa, vir ao meu encontro, levantar as mãos para os céus, invocar o Deus dele, impor as mãos sobre mim e eu seria curado. Que negócio que é esse? Na minha terra não tem rios muito melhores do que o Jordão, onde eu poderia me banhar e ser curado? E ele já estava voltando ofendido do fato de Eliseu sequer ter ido atender ele. Aí os servos dele, que eram muito mais sábios do que ele, falam assim: mestre, se o homem tivesse te pedido uma coisa bem difícil, subir uma montanha muito alta, descer um vale muito profundo, encontrar uma coisa muito rara, o senhor não teria feito? Ele diz: teria. Quanto mais algo tão simples como mergulhe 7 vezes no Rio Jordão. Então Naamã vai lá e ele mergulha 7 vezes no Jordão e ele é curado, ele sai curado. Depois disso ele volta para falar com Eliseu. Ele fala: agora eu sei que há um só Deus, que é o Deus dos céus. Mas quando eu voltar para a minha terra, eu vou ter que entrar no templo do Deus do meu rei. E quando o meu rei puser a mão no meu ombro e eu me curvar dentro do templo do Deus dele, que o Senhor dos céus não fique irado comigo. E aí o Eliseu fala para ele: vai em paz. Essa é o primeiro relato de um batismo nas Escrituras, por assim dizer. E depois desse episódio, os judeus passaram a adotar o batismo como uma purificação, um rito de purificação inicial. Mas quem precisava se batizar, irmãos? Os gentios, como Naamã, que era um assírio. Então, se você fosse grego, romano, egípcio, e você aceitasse o Deus de Israel como seu Deus, os judeus iriam pedir para que você passasse por um batismo de purificação antes de receber a circuncisão e poder se tornar um prosélito judeu. Mas não um judeu precisar se batizar, você entendeu? Eu já sou judeu, eu já sou filho de Abraão, eu já tenho a circuncisão, eu não preciso me batizar. Então que história é essa do João Batista estar pregando um batismo de arrependimento para judeus? Que homem é esse?
Irmãos, veja, vale a pena nós lembrarmos que, de acordo com Lucas capítulo 1, diz que João era filho de Zacarias, e Zacarias era um sacerdote do turno de Abias. Então João Batista não era um completo desconhecido da classe sacerdotal de Jerusalém, porque se ele tivesse, ao invés de seguido o chamado profético dele no deserto, ele tivesse seguido a vocação sacerdotal do pai dele, ele tinha direito de ser um sacerdote em Jerusalém. Mas eles querem saber, e aí? Por que ele está pregando um batismo de arrependimento para nós judeus? Então eles chegam e perguntam para João Batista: quem é você? E João dá 3 negativas. Ele diz: eu não sou o Cristo. Então ele responde diretamente à possível expectativa de que ele fosse ele próprio o Messias. Porque vocês têm que lembrar assim: desde a morte do profeta Zacarias até aquele momento haviam passado 400 anos em que Deus não teve profeta, em que não houve nenhum oráculo de Deus, um silêncio profético que durou 400 anos. Então se levanta João Batista no deserto, e o povo reconheceu ele como profeta, e o povo esperava: quem é esse profeta? Será que ele é o Messias? E ele diz: não, eu não sou o Cristo. Então pergunta para ele: você é Elias? Ele diz: eu não sou Elias. Então isso baseado em Malaquias 4:5, que diz que antes da vinda do Messias, Deus diz: eu enviarei Elias na frente para que ele possa preparar um povo com um coração bem disposto. Então essa era a esperança, de que Elias viesse antes do dia do Senhor. Veja, irmãos, embora os outros evangelhos identifiquem João com Elias, então coloca aí para mim Lucas capítulo 1 versículo 17. Isso aí é o anjo anunciando para Zacarias, pai de João Batista: ele irá diante do Senhor no espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então Lucas reconhece que o João Batista era o Elias que tinha que vir. Mateus 17, do 10 ao 13. Olha a resposta de Jesus quando os discípulos questionam, porque João tinha sido decapitado no cárcere, e aí os discípulos questionam, mas por que dizem que é preciso que venha João Batista antes? Então os discípulos perguntaram a Jesus: por que então os escribas dizem ser necessário que Elias venha primeiro? Jesus respondeu: de fato Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, lhes digo que Elias já veio e não o reconheceram. Pelo contrário, fizeram com ele de tudo o que quiseram. Assim também o Filho do Homem irá sofrer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que estava se referindo a João Batista. Então veja, irmãos, embora os evangelistas e o próprio Senhor Jesus identifiquem o ministério de João Batista com a profecia de Elias, o próprio João nega ser ele pessoalmente o Elias, Então aqui também a gente desmonta a crença espírita de reencarnação. Os espíritas vão usar os relatos envolvendo a vida de João Batista para dizer que João Batista é a reencarnação de Elias. Mas nós temos que entender que quando Jesus aparece para os discípulos no Monte da Transfiguração, é dito que aparece com Jesus Moisés e Elias, e nessa época João Batista já era morto. Então se a doutrina espírita fizesse algum sentido, quem deveria aparecer era Moisés e João Batista, ou seja, o último corpo em quem Elias seria encarnado. Como João Batista não é a reencarnação de Elias, porque não existe reencarnação, só existe uma vida, depois dessa vem o juízo final. Então Elias não morreu, Elias foi arrebatado vivo para o céu, e foi Elias quem apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração. O que João Batista tem então é a identificação do seu ministério com a profecia do profeta Elias. Então, ou, irmãos, o que nós podemos pensar? Ou João está afastando de si qualquer tipo de glória que ele pudesse ter, de dizer eu sou Elias, ou talvez ele não tivesse consciência da própria identidade do ministério dele. Tudo bem, Nem todo personagem da Bíblia sabe todas as coisas que circundam ele. Talvez João não soubesse disso, embora nós vimos que o Senhor Jesus sabia, e os evangelistas também sabiam quando escreveram os evangelhos, E por fim eles perguntam assim:
você é o profeta? E que profeta é esse, né? Deuteronômio 18:15, nós estamos lendo o livro de Deuteronômio, né, na nossa leitura devocional. Deuteronômio 18:15, Moisés faz uma promessa para o povo, ele diz assim: Deus levantará no meio de vocês um profeta semelhante a mim. Ouçam. Então, desde a morte de Moisés, o povo esperava o profeta, não é um profeta, tá bom? Artigo definido aqui, o profeta, o segundo Moisés, o novo Moisés. E João diz que ele não é o novo Moisés. Por quê? Porque ele sabia que ele não era o mediador da nova aliança. Então ele sabia, não, eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Irmãos, aqui é uma aplicação para mim e para você. Nada, nem ninguém pode tirar a centralidade de Cristo no culto e na igreja. Nós estamos aqui reunidos essa noite por quê? Nós estamos aqui por Cristo. Nós estamos aqui para adorar o seu nome, nós estamos aqui para proclamar o seu evangelho, nós estamos aqui para buscar o seu favor. Não é outra coisa. Não é para outra coisa. O culto não é sobre nós. Eu costumo falar para os irmãos, eu não gosto nem da expressão culto de oração na quarta-feira. Porque culto é culto de culto. Culto de missões. Quarta-feira temos culto de... Mas eu sei que eu sou muito Caxias. Eu sei, tá? Eu sei que eu sou muito estrito nessa questão. Porque culto é culto de culto, gente. Mas ainda tudo bem, vai. O culto como missionário, aí nós chamamos de culto de missões. Ou a reunião de oração, nós chamamos de culto de oração. Mas aí, irmãos, há igrejas que fazem culto do não sei o que, culto do não sei o que lá, mesmo que fossem coisas nobres. Culto de cura e libertação. Quantas igrejas não tem culto de cura e libertação? Aí o culto não é sobre Jesus, meu irmão, porque Jesus não está enfermo, Jesus não precisa de libertação. Aí o culto passa a significar nós, porque eu estou enfermo, né? A outra pessoa precisa de libertação. Então não, meus irmãos, a centralidade do culto é Cristo, a centralidade do louvor é Cristo, a centralidade da pregação é Cristo. Tudo que nós fazemos é por Ele, é por meio dele e é para ele mesmo. Nós precisamos cuidar para que nenhum líder, por mais carismático que ele seja, usurpe a posição de Jesus. João não queria usurpar o papel de Messias. Eu não sou o Cristo, eu não sou Elias, eu não sou o profeta. Irmãos, aí talvez a gente fale assim, não, mas tudo bem, pastor Tiago, a gente nem gosta tanto assim do Senhor, né? O Senhor não vai usurpar o lugar de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, há igrejas em que a tradição denominacional rouba isso, né? E aí nós batistão, meu Deus do céu, né? A gente bate muitas vezes na trave com isso. Batista bate na trave com isso. Há um certo orgulho denominacional que não pode, em hipótese alguma, roubar a centralidade de Cristo no culto. Qualquer outra coisa, tá, irmãos? Nada pode roubar o lugar que é exclusivo de Jesus. E é isso que João está falando. Aí eles falam, então tudo bem, nós precisamos dar uma resposta para quem nos enviou, na versículos 22 a 28. Se você não é o Cristo, se você não é Elias, se você não é o profeta, diga quem que você é, porque nós precisamos levar uma resposta. E no versículo 23, né, João diz: eu sou a voz que clama no deserto, endireitem o caminho do Senhor. Isso aqui é uma citação de Isaías 43. A profecia de Isaías 43 diz assim: uma voz clama, no deserto endireitem o caminho do Senhor, no ermo façam uma vereda reta. Essa profecia, irmãos, era a profecia que marcava o fim do cativeiro babilônico. Vocês se lembram, né? Que o profeta Isaías ele vai profetizar em 3 momentos da história de Israel. O momento pré-exílico é tudo que está no capítulo 1 a 39 do livro. Então Israel vai ser levado cativo e vai ficar 70 anos na Babilônia. Então vai se levantar o imperador Ciro do Império Persa e vai mandar o povo de volta para Jerusalém. Durante o tempo de Neemias eles vão reconstruir os muros de Jerusalém, eles vão reconstruir o templo. E volta então o povo da Babilônia, sob o domínio persa, eles voltam para lá. E Isaías está profetizando no capítulo 40, é o primeiro capítulo que a gente chama em teologia bíblica do segundo Isaías, né? O Isaías que profetiza o fim do cativeiro babilônico. E ele fala: preparem um caminho para o Senhor.
porque o povo ia passar por esse caminho, voltando para a terra prometida. Mas os evangelistas, os autores do Novo Testamento, identificam essa promessa do fim do cativeiro babilônico para Judá com uma libertação muito maior, que é a libertação do cativeiro do pecado. Então, quando Judá saiu do cativeiro babilônico e voltou para a terra prometida, isso era uma sombra do que aconteceu comigo e com você, meus irmãos. Nós éramos escravos do pecado, como esse mesmo evangelho vai dizer para nós no capítulo 8. Porque todo aquele que pratica pecado é escravo do pecado. Então, vem Jesus e nos liberta. Então, João apareceu antes de Jesus, pavimentando essa estrada, preparando esse caminho para a vinda do Senhor. Ele diz: eu sou a voz do que clama no deserto. Preparem um caminho para a vinda do Senhor. Agora os judeus questionam: então por que você batiza, meu amigo? Versículo 25: se você não é o Cristo, você não é Elias, você não é o profeta, por que você batiza? Os líderes argumentam sobre isso com João. Qual o direito que ele tem de instituir esse rito de batismo para os judeus e de liderar esse movimento de reforma tão radical dentro do judaísmo, a ponto de dizer que um judeu de nascença precisaria se purificar do seu pecado? E João defende o caráter transitório do seu ministério quando ele diz o seguinte no versículo 26: eu batizo com água. Eu batizo com água. Isso mostra que o próprio João tinha em mente o caráter simbólico do seu batismo. Quando uma pessoa é batizada, meus irmãos, nas águas, a água do batistério aqui não faz nada com a pessoa, tá? Ela não chega nem a limpar a sujeira do seu corpo, tá? Então a água do batistério aqui não faz nada. A água do batistério aqui e o seu batismo, eles encenam uma purificação interior que tem que ter precedido o seu batismo. Então, se eu fui lavado interiormente, eu venho agora e exteriormente me batizo dando pública profissão de fé. João tinha noção do caráter do seu batismo. Ele responde o seguinte: mas no meio de vocês, versículo 26 e 27, há um que vocês não conhecem. A ideia aqui, eu estava pensando numa paráfrase, como dizer isso aqui, como eu diria se eu fosse o João no lugar dele aqui, versículos 26 e 27. E é o seguinte, irmãos, João está dizendo o seguinte para aqueles fariseus: vocês estão preocupados comigo? Só que vocês têm que estar preocupados mesmo com o cara que vem depois de mim. Por quê? Esse sim vocês têm que se preocupar. Porque vocês nem sabem quem ele é, e eu não sou digno nem de ser servo dele. Então você já imaginou, os fariseus vêm até João Batista falando: esse cara deve ser alguém importante. E eles descobrem que ele fala: vocês estão preocupados comigo? O cara que vier depois de mim, esse sim vai dar muita dor de cabeça para vocês. E esse é o terceiro ponto. Versículos 29 a 34 é o testemunho de João a respeito de Jesus. Ele diz: eis o Cordeiro de Deus. E embora, meus irmãos, a expressão Cordeiro de Deus possa ser um tanto quanto óbvia para nós, se eu disser para vocês: quem é o Cordeiro de Deus? Todo mundo, quem é o Cordeiro de Deus? Jesus. Nenhum judeu fazia a menor ideia disso. Aliás, João é o primeiro a relacionar Jesus com o Cordeiro. Ele faz isso no Evangelho e depois ele faz isso no Apocalipse. Apocalipse capítulo 5, me falha a memória, o que falava comigo disse: não tenha medo, eis que o leão da tribo de Judá venceu e é digno de abrir os selos. E quando eu me virei, eis um cordeiro. Então João é o primeiro no Novo Testamento a relacionar Cristo com o cordeiro. Ele faz isso no Evangelho e depois no Apocalipse. É claro, Paulo também vai fazer isso, na sua carta aos Coríntios, dizendo ali que Cristo, nosso cordeiro pascal, já foi sacrificado. Mas nenhum judeu do primeiro século relacionava o Messias com o servo sofredor de Isaías 53. Se eu lesse Isaías 53 para vocês e perguntasse a respeito de quem está falando, vocês iam dizer: Jesus, Vocês iam dizer: é Ele que foi ferido pelas nossas transgressões, moído pelo nosso pecado, o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos saradas. Meus irmãos, nenhum judeu relacionava essas profecias, que a gente chama as profecias do servo sofredor, Salmo 22, Deus meu, porque me desamparaste, e outras,
com o Messias. Não, os judeus tinham a expectativa de um Messias davídico, um Messias militar, um Messias que viria como um rei sucessor de Davi, que entraria em Jerusalém, mataria o prefeito Pôncio Pilatos e expulsaria os romanos da Judéia e restauraria o reino a Israel. Então essa ideia do Messias sofredor não fazia parte da mentalidade dos judeus do primeiro século. Mas João vem, olha para Jesus vindo na sua direção e diz: esse é o Cordeiro de Deus, e ele diz, que tira o pecado do mundo. Então João, com isso, indica que a missão do Messias é a redenção da humanidade. Ele não veio libertar o povo da opressão e do domínio romano, mas ele veio libertar da escravidão do pecado. Meus irmãos, ano de eleição ainda nem começou, graças a Deus. Eu vou sofrer demais, né? Espero que eu não tenha que falar tanto sobre política daqui do púlpito, mas veja, nós estamos em ano de eleição, e o salvador do nosso país não é nem fulano nem ciclano, não é nem o cara do número ímpar, nem o cara do número par, nem camisa verde e amarela e nem vermelha. O salvador é um só, é Jesus. É Jesus. Então nós não temos que ter esperanças políticas a respeito da redenção da nossa nação. Sabe quando vai deixar de existir tanta injustiça, tanta corrupção, tanta leniência no nosso país? Quando o povo brasileiro se render a Cristo. As estatísticas falam de 30% de evangélicos no Brasil. Isso seria, a cada 10 pessoas que você conhece, 4 pelo menos evangélicas. E eu acredito que isso seja fato no seu convívio. Pensa lá no seu local de trabalho, na sua vizinhança, cada 10 pessoas, entre 3 e 4 são evangélicas. São as estatísticas. Mas você acha mesmo que se a cada 10 pessoas, 4 fossem evangélicos, o Brasil seria o país que é? Não, né? Evangélicos mesmo, cristãos mesmos, servos de Cristo de verdade. Então não, irmão, assim, nós temos muito cristãos nominais, e aí nós temos mais de 80% da população brasileira nominalmente cristã, seja católico romana, seja evangélica. Mas cristão de verdade, nascido de novo, que está buscando servir a Deus e seguir a Cristo fielmente, aí dá para contar no dedo, né, irmão? Sem nenhuma presunção que todos nós aqui essa noite somos todos cristãos verdadeiros. Mas esse é o meu temor. Estou aqui pregando para que vocês o sejam. Eu quero estar aqui em cima desse púlpito pregando essa mensagem como um cristão verdadeiro, e não estar aqui fazendo um teatro diante de vocês. Então esse é o verdadeiro problema do Brasil. O problema do Brasil não é de ordem econômica, não é de ordem social, não é de ordem política, não é de ordem legal. O problema do Brasil não são as leis do nosso país. O problema do nosso país é o pecado. É o pecado. Então nós precisamos pregar o evangelho, meus irmãos. E eu vou ver, tá? A partir de junho a outubro eu vou ver. Eu vou ver. O quanto você fala de Jesus e o quanto você vai falar do seu candidato. Ele diz assim, versículo 31, voltando aqui para o meu sermão. Ele diz: eu não o conhecia. Veja, João sabia muito bem que o seu ministério traria a manifestação pública do Senhor. Ele fala: eu vim para que o Senhor se manifeste a Israel. Mas quando ele diz eu não o conhecia, ele não quer dizer que não sabia quem era Jesus, até porque nós sabemos que eles eram primos, né? Maria e Isabel eram primas, então Jesus e João Batista eles eram primos em segundo grau. Mas ele não sabia que Jesus era o Messias até que ele viu o sinal do Espírito Santo, versículo 32. Então ele diz assim: aquele sobre quem eu ver o Espírito descer, versículo 33. E ainda que a ordem cronológica do Evangelho de João e dos outros 3 evangelhos não seja precisamente a mesma, né? Tem um pouco de diferença, todos os evangelhos concordam que o batismo de Jesus marca o início do seu ministério público. E a manifestação visível do Espírito Santo foi que selou a identidade de Jesus para João Batista. Esse é o que batiza com o Espírito Santo. E aqui João Batista faz uma distinção, portanto, do seu batismo, que é exterior com água, para o batismo de Jesus, que é interior e com o Espírito Santo. Uma observação aqui, tá, irmãos?
muitos irmãos nos visitam, né? Alguns há mais tempo e outros há pouco tempo. Então, é preciso que a gente faça esse destaque. Nós, batistas, não cremos, como a maioria dos evangélicos brasileiros, que a salvação seja uma experiência separada do batismo com o Espírito Santo. Então, na maioria das denominações evangélicas brasileiras, a crença é: primeiro a pessoa se converte, e por causa que ela se converteu, ela é batizada com água. Em seguida, uma segunda experiência na sua vida, que pode ser inclusive durante o batismo, antes do batismo, ou 10 anos depois, ou pode nunca acontecer. Ela vai ter uma experiência que esses irmãos evangélicos chamam de batismo no Espírito Santo. Ao contrário deles, nós os amamos, nós os respeitamos, mas nós cremos, de acordo com a Escritura, que na nova aliança, o batismo com o Espírito Santo é justamente o que marca a experiência de conversão do crente. No dia em que você entregou a sua vida para Cristo, no dia em que você recebeu Cristo como seu Senhor, no dia em que você aceitou Jesus, naquele dia você só foi capaz de dar esse passo de fé porque o Espírito Santo te batizou. Então o batismo com o Espírito Santo é precisamente a experiência de conversão. Por isso Paulo vai dizer em 1 Coríntios capítulo 12, todos nós fomos batizados em um Espírito formando um corpo. Então a pergunta é: quem é batizado com o Espírito Santo? Todos. Todos quem? Todos nós os que cremos em Jesus. Tá bom? Então há outras formas de referir essa experiência no Novo Testamento: regeneração, novo nascimento, renovação do Espírito, selo do Espírito, nova criação, nova criatura em Cristo, novo coração, enfim. A Bíblia chama essa experiência de várias coisas, entre elas, batismo com o Espírito Santo. Versículo 34, João encerra o seu testemunho dizendo: eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. E essa é a afirmação mais contundente de João Batista sobre a identidade de Jesus. É interessante, irmãos, que o capítulo 1 aqui do Evangelho de João apresenta uma lista crescente de títulos de Jesus que manifestam a sua identidade. Por quê? Põe aí para mim, Mateus, João 20, 31. Não podemos perder de vista por que João está escrevendo esse Evangelho. João está escrevendo o Evangelho e está dizendo: estes, porém, foram registrados para que vocês, membros da PIB de Jaú. João não escreveu para nós, mas ele escreveu em nosso benefício. O que está escrito aqui no Evangelho de João foi escrito para que vocês, membros da PIB de Jaú, creiam que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, e para que, crendo, tenham vida no seu nome. Então, esse primeiro capítulo, ele traz essa lista de títulos que manifestam a identidade de Jesus da perspectiva do evangelista João. Então, Jesus é chamado de o Verbo no versículo 1, a luz verdadeira no versículo 9, de Cordeiro de Deus no versículo 29, de Filho de Deus no versículo 34, e finalmente no versículo 49, Natanael vai dizer: tu és o Rei de Israel. O que o evangelista está fazendo? A sua intenção é que os seus leitores creiam que Jesus é o Cristo, porque é só assim que eles terão vida eterna. Então, essa última afirmação de João Batista é a afirmação mais cabal. Ele é o Filho de Deus. Irmãos, João afirmou com convicção: eu vi e testifico. Nós somos testemunhas de Jesus. E o que é uma testemunha? Há várias metáforas para se referir ao pregador na Bíblia, não é? Há várias, né? Por exemplo, o arauto. O arauto é o mensageiro do rei, que vai adiante do rei, proclamando as vitórias do rei. O arauto fala para quem? Para os de fora, para o público lá fora. Ele vai na praça pública e anuncia as vitórias do rei. Esse é o arauto, não é? Quem é a testemunha? A testemunha fala em que lugar, irmãos? No tribunal. Você já foi ser testemunha? Eu fui, e meu Deus do céu, como é horrível, tá? Eu testemunhei um crime, né, que não foi na sua casa, né, Paulo? Mas nós estávamos lá na sua casa naquele dia, e eu fui lá, primeiro, testemunhar o flagrante na delegacia. Fui lá 8 da noite e saí de lá 6 da manhã para ir trabalhar direto, né?
E depois, um ano depois, me chamaram para ir no fórum lá, para uma audiência, e eu fui testemunha lá, contei, relatei o que aconteceu lá no dia, o que eu ouvi, o que eu não ouvi. Tá? Mano, é muito enrolado ser uma testemunha. Não sei se é só aqui no Brasil, tá? Meu Deus do céu, mas é horrível. Enfim, a testemunha é alguém que fala no tribunal. E o que a testemunha precisa para falar no tribunal? Ter visto. Como é que você vai ser testemunha se você não viu? Não existe testemunha de segunda mão, meu irmão. Eu não estava lá no dia do ocorrido, mas eu ouvi o meu... Sabe aquela história do Chaves e do Kiko? Seu Madruga, o Kiko me disse que a mãe dele disse para eu dizer para o senhor... Não existe, isso não é testemunho. A testemunha tem que ter visto, e então ela testifica. O que João Batista exemplifica com isso? Eu vi e testifico que ele é o Filho de Deus. Isso quer dizer que o seu testemunho não é uma mera opinião, é uma experiência pessoal. E essa é a aplicação para mim e para você. Somente aqueles que tiveram uma experiência real com o seu Salvador podem testemunhar sobre salvação lá fora. Se você não teve essa experiência com Jesus, você não pode falar sobre isso. Agora, se você teve essa experiência, você não pode ficar calado. Você corre risco de ser uma testemunha calada. Não fique calado. Jesus te salvou, os seus familiares precisam saber. Jesus te salvou, os seus vizinhos têm que saber. Jesus transformou e está transformando a sua vida, seus colegas de trabalho têm que saber. Isso é ser uma testemunha. Não é preciso ser um pregador. Nem todo mundo é arauto. Nem todo mundo é arauto. Nem todo mundo é pregador. Nem todo mundo é expositor. Mas todos nós somos testemunhas. Atos 1:8, Jesus disse: mas vocês receberão poder ao vir sobre vocês o Espírito Santo, para que vocês sejam as minhas testemunhas, para que vocês sejam os meus arautos. Você não precisa ser desenvolto para falar em público e sair ali no meio da rua e proclamando as vitórias de Cristo. Não, nem todos serão arautos, mas todos serão testemunhas. Você sabe falar o que Jesus fez na sua vida? É só o que você precisa falar. E não precisa falar o que ele não fez, tá? Porque talvez no afã de pregar o Evangelho você queira falar coisas que você não testemunhou. Não é esse o papel da testemunha. A testemunha só conta o que viu. A testemunha só conta as suas experiências. É isso que você precisa fazer. Como um cristão e testemunha de Jesus, você precisa sair lá fora e você precisa falar o que é que Jesus fez na sua vida, o que é que ele está fazendo na sua vida. Irmãos, o testemunho de João aqui no Evangelho de João, o testemunho de João Batista aqui no Evangelho, ele exemplifica essas três coisas para nós. Nós precisamos saber quem somos. Você precisa saber quem você é. E para reconhecer a sua identidade em Cristo, você precisa, primeiro de tudo, reconhecer que é um pecador. Reconhecer que não é digno, que não merece, que não é justo diante de Deus. Reconhecer que, como pecador, você precisa da misericórdia e da graça de Deus e precisa de um Salvador. Essa é a primeira coisa. Nós precisamos, como Jesus disse à igreja de Laodiceia, saber que somos miseráveis, pobres, cegos e nus. O mundo gospel, a música gospel vai dizer que você é o ouro de Ofir. A Bíblia vai dizer que você é um miserável, pobre, cego e nu. Eu sou um miserável, pobre, cego e nu. Eu careço da glória de Cristo. Eu careço da graça e da misericórdia do Senhor todos os dias. Isso é a condição inicial para que depois eu possa dizer: agora eu sou também um discípulo de Jesus. Eu estou seguindo o meu mestre aonde quer que ele vá. Isso depois eu posso dizer: eu sou um servo do meu Senhor. Eu faço a vontade dele, não a minha. Para então depois eu possa ouvir dele: já não te chamo mais de servo, mas te chamo de amigo. Não queira pular as etapas. Não se considere um amigo de Jesus se você primeiro não se reconhece um pecador, se você primeiro não assumiu um compromisso de ser um seguidor, um discípulo de Jesus, e se você não se colocou como servo dele. O servo faz a vontade do seu Senhor, não a sua. Então é isso, irmãos. A primeira coisa
Você precisa saber quem você é. João Batista sabia perfeitamente quem ele era e sabia quem ele não era. Saiba quem você é. Segundo, você precisa saber qual é a sua missão. João tinha convicção do seu chamado, a voz do que clama no deserto. Então, nós precisamos saber que Jesus deu a nós, como suas testemunhas, uma missão. Se você professa com seus lábios que você creu em Jesus, se arrependeu dos seus pecados, se converteu a Deus por meio do Evangelho, você precisa agora se comprometer com a missão de ser uma testemunha até os confins da terra. É isso. Atos 1:8, vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Jaú, como em toda a Judéia e Samaria, São Paulo, Brasil, até os confins da terra. Não adianta você querer ir para os confins da terra, meu irmão, se na sua casa há alguém que ainda é um descrente. Não adianta você querer ir para os confins da terra, se no seu círculo de amigos há descrentes. Você precisa ser uma testemunha, você precisa reconhecer essa missão. Missão começa hoje na sua casa, contando o que Jesus fez na sua vida. Começa quando? Hoje. Começa onde? Na sua casa, e dali até os confins da terra. E por último, terceiro, nós precisamos saber a respeito de quem nós estamos testemunhando, porque é aqui que mora o perigo, irmãos. Há muitos Jesus, há muitos evangelhos, mas Paulo diz, mas na verdade não é um evangelho, senão aqueles que deturpam a mensagem que vocês receberam. Então a centralidade absoluta de Cristo no testemunho precisa ser preservada. Meus irmãos, o Evangelho não é sobre promessas de prosperidade, não é sobre cura, não é sobre autoajuda, não é sobre toda essa besteira que a gente ouve por aí. É preciso uma apresentação fiel de quem é Jesus, de que Ele é o Cristo, o Filho de Deus e o Salvador dos homens. Caso contrário, se eu for lá fora e testemunhar outro Jesus, só o que eu vou estar oferecendo é mais uma opção de religião para as pessoas. E religião não salva. Quem salva é Jesus. Então eu preciso testemunhar do Jesus das Escrituras. A menos que as pessoas lá fora tenham uma convicção profunda de pecado, a menos que elas reconheçam a necessidade do Salvador e que elas conheçam esse Salvador, o Jesus das Escrituras, elas não vão ser salvas. Eu quero orar com você, meus irmãos. Eu quero orar para que você veja no testemunho de João Batista aquilo que é necessário para que nós também tenhamos um testemunho, sabendo que o Evangelho não é sobre quem nós somos, mas é sobre quem Jesus é, para que nós possamos apresentar com clareza que Ele é o Cristo, que Ele é o Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Feche os teus olhos. Vamos orar. Pai, quero te pedir nesse instante, Senhor, pela vida desses meus irmãos, pela minha vida, Pai, que o Senhor aplique a sua palavra aos nossos corações. Pai, nós queremos honrar o Senhor, testemunhando com fidelidade a respeito do Teu Evangelho. Senhor, nos ensina, nos mostra quem nós realmente somos e o quanto nós necessitamos da Tua graça e do Teu perdão. Nos capacita, Senhor, a nos colocarmos como discípulos de Jesus, seguidores do nosso Mestre, servos de Deus, dispostos a fazer a Tua vontade e não a nossa. Senhor, eu quero te pedir pela vida de cada um dos meus irmãos aqui essa noite, que o Teu Santo Espírito capacite-os com poder, para que eles sejam suas testemunhas, lá na casa deles, lá no círculo social deles, no ambiente de trabalho deles, na rua onde eles moram, que o Senhor possa colocar nos lábios deles um testemunho simples
e objetivo. O que é que o Senhor fez e está fazendo na vida deles? Usa cada um dos meus irmãos aqui essa noite. Sejam crianças, sejam jovens, sejam adultos, sejam idosos. Eu creio, Pai, que o Senhor pode usá-los para que o testemunho deles a respeito de quem é Jesus impacte a vida de outros. Que os nossos amigos, os nossos familiares, os nossos colegas de trabalho, os nossos vizinhos que não conhecem a Cristo, que não servem a Jesus ainda, possam ter a vida transformada pelo Teu Evangelho. Assim como o Senhor nos alcançou no momento das nossas vidas e transformou as nossas vidas e tem abençoado as nossas vidas desde então, o Senhor possa fazer também com aqueles nossos amigos e familiares lá fora. Pai, ouve essa minha oração, eu te peço. Ouve a minha súplica, o meu clamor junto dos meus irmãos. Nós oramos a Ti no nome do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor. Amém e amém. Se coloquem em pé, meus irmãos.